Fala aí, pessoal. Essa é a apresentação para a disciplina de Ciências dos Materiais. Nessa apresentação, vou falar um pouquinho sobre as propriedades elétricas de isolantes e dielétricos de metais. Vamos começar dando uma recapitulada em semicondutores, onde semicondutores seriam todo aquele material que, dependendo das circunstâncias, né, temperatura, pressão, campo magnético, ele pode atuar como um condutor elétrico, permitindo a passagem de corrente, ou como isolante, impedindo a passagem de corrente. E dependendo da pureza, eles podem ser classificados como condutores de condução intrínseca, onde eles são considerados puros, pois sua estrutura molecular é formada por um único tipo de átomo, como por exemplo silício, germânio, estanho, ou condutores de condução extrínseca, que são aqueles os quais são adicionados impurezas no processo de dopagem. E ao se dopar um semicondutor intrínseco com impurezas, podemos obter dois tipos, condutor do tipo P e condutor do tipo N. Onde ao se dopar um condutor do tipo P, para se obter um do tipo P, ao se adicionar impurezas, você acaba deixando ele com uma carga positiva. E por isso são conhecidos como condutores do tipo P. E o tipo N acaba ao se dopar ele, você acaba deixando ele com uma carga negativa. E por isso são conhecidos como condutor do tipo N. Agora, vou falar um pouquinho sobre condutividade elétrica dos materiais, onde a condutividade elétrica é uma característica dos materiais que pode ser definida pela facilidade com que as cargas elétricas conseguem atravessar um determinado material, quando ele é submetido a uma tensão elétrica. Ela é diretamente relacionada com o material e com o número de elétrons livres nele. E quanto maior for o valor da condutividade, melhor condutor elétrico esse material vai ser. E quanto menor essa condutividade, melhor isolante esse material vai ser. Geralmente, também, os condutores elétricos são bons condutores térmicos. Aí, agora, vamos falar um pouquinho da condutividade, que ela também pode ser expressada por uma fórmula, onde a condutividade elétrica está diretamente relacionada à resistividade elétrica dos materiais, sendo que a condutividade seria o inverso da resistividade, e pode ser expressada por essa letra grega, que seria 1 sobre ρ, que seria esse ρ aí, seria a resistividade específica do material. Já a resistividade ela é dada pela fórmula do ρ é igual a RA sobre L, onde esse R seria a resistência do condutor, resistência elétrica dada em ohm, o A seria a seção transversal do condutor e o L seria o comprimento do condutor. E essa resistência ela pode ser obtida através de um teste de aplicação da lei de Ohm, onde testes empíricos, você consegue obter a resistência do material. E com as demais características que tem na fórmula, variáveis, você consegue obter a resistividade do material em específico. Temos agora uma tabela mostrando a resistividade real de determinados materiais, como por exemplo, um exemplo clássico que é o do cobre, que seria 1,7 vezes 10 a menos 6, como podemos ver na tabela. Agora vamos falar um pouquinho da lei de Ohm, como eu citei ela ali em cima. A lei de Ohm ela é uma fórmula, uma lei também, expressada nessa fórmula, que ela consegue relacionar a resistência do material com a corrente. E nisso você obtém a tensão. E nessa fórmula temos V é igual a I vezes R, onde V seria a tensão, ou diferença de potencial, o I seria a corrente, e o R seria a resistência elétrica do material. E, e ela consegue fazer uma relação entre o R
o I e o V, sendo que ao manipular essa fórmula podemos obter, fazendo manipulações matemáticas, podemos obter a tensão, como está expresso na fórmula, ou podemos obter a corrente, ou podemos obter a resistência, dependendo dos parâmetros disponibilizados na hora do cálculo. Temos agora uma tabelinha que ela relaciona condutividade e resistividade com a característica do material ser um condutor ou um isolante. E nisso temos nela expressos os valores para resistividade nos isolantes e condutividade nos condutores. E agora, continuando na parte de condutividade elétrica, a resistividade do material ela pode variar conforme as características do ambiente ao qual ele está submetido. Enfim, agora temos essa fórmula da resistividade, no qual ela relaciona a resistividade com a temperatura do ambiente. No caso, a variação da condutividade elétrica é através da variação da temperatura, no qual essa fórmula ela relaciona a temperatura atual do material, a temperatura do ambiente, que geralmente é adotado como 20 graus, e com uma constante, que é uma constante alfa, que ela é denominada coeficiente de resistividade da temperatura. E esse ρ, zero, seria a resistividade inicial do material. E nisso, nós obtemos a resistividade final, que ela seria o resultado da variação de temperatura. No caso, vai ocorrer uma alteração, seja para mais ou para menos, na resistividade desse material. Bom, a partir de agora, nós vamos abordar uma propriedade dos materiais que se dá pela transferência de massa, tratamento térmico e movimentação atômica. No caso dos metais, teremos difusão por lacunas e difusão intersticial. No caso da transferência de massa, podemos deduzir que é o processo onde existe migração de uma ou mais espécies químicas em um dado meio, podendo ser sólido, líquido ou gasoso. O transporte das espécies químicas pode ser feito por dois mecanismos: difusão ou convecção. No nosso caso, nós abordaremos apenas a difusão, e que é deduzida entre a diferença de potenciais químicos das espécies, ou seja, a diferença de concentrações entre dois locais num dado sistema. No caso do tratamento térmico, a gente pode definir como resfriamento ou aquecimento controlado dos metais. Tem por finalidade alterar as propriedades mecânicas, físicas do material, mas sem alterar o produto final. Quanto à finalidade desse tratamento térmico, visa melhorar as propriedades dos metais, e pode ser de forma total ou localizada. Um dos benefícios que traz esse tratamento é o aumento de vida útil e melhora na resistência mecânica e contra oxidações. Quanto à movimentação atômica dos metais, existem dois tipos de difusão que nós abordaremos aqui: difusão por lacunas e difusão intersticial. Na difusão por lacunas, as redes cristalinas do átomo podem mover-se de uma posição atômica para outra se a energia de ativação fornecida pela vibração térmica dos átomos for suficiente e se existirem na rede lacunas ou outros efeitos cristalinos para os quais os átomos possam se mover. Nos metais e ligas metálicas, as lacunas são defeitos de equilíbrio e por isso
Consequentemente, existem sempre algumas lacunas, o que permite a ocorrência de difusão atômica substitucional. Tanto a autodifusão como a interdifusão ocorrem pelo mecanismo de difusão por lacunas. No caso da interdifusão, os átomos de impureza devem substituir os átomos hospedeiros. O outro tipo de difusão, a difusão intersticial, envolve átomos que migram de uma posição para outra posição vizinha que esteja vazia. Uma característica de difusão intersticial é que não há necessidade de existir lacunas vazias. Em metais e ligas, difusão de impurezas de raio atômico muito pequeno em relação ao raio atômico da matriz. Exemplo: hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio no aço. Outra característica é que ela é muito mais rápida que a difusão por lacunas. Na imagem, temos um esquema de uma solução sólida intersticial. Os círculos maiores representam átomos no plano de uma rede cristalina CFC. Os círculos escuros, mais pequenos, são átomos intersticiais que ocupam os interstícios. Os átomos intersticiais podem mover-se para os interstícios adjacentes que estão vazios. Há uma energia de ativação associada à difusão intersticial. Natureza dos materiais dielétricos. O que são materiais dielétricos ou isolantes térmicos? Dielétrico é o nome dado aos materiais que têm propriedades isolantes e que facilmente podem ser polarizados. Geralmente são meios que dificultam a corrente elétrica e são utilizados nas áreas eletrônicas, óptica, biofísica, entre outras áreas. A função deles é barrar a passagem da corrente elétrica, acumular cargas elétricas em razão de sua polarização, igual aos capacitores, evitar rupturas de elétrica do ar em fios de alta tensão e isolar componentes elétricos. Aí embaixo temos uma tabela dos materiais mais dielétricos e menos dielétricos. Então temos o vidro, a mica, o quartzo fundido e o cobre como o último material. Agora eu vou falar sobre o capacitor. Os capacitores são dispositivos eletrônicos formados por duas placas condutoras que entre elas têm um meio dielétrico ou, como nessa imagem, a vácuo. O campo elétrico formado entre as placas polariza esse meio e isso aumenta grandemente a capacidade desses dispositivos de armazenarem cargas elétricas. Na fórmula na direita, temos que V é uma tensão constante, Q0 é a carga nas placas, C0 é a capacitância do paralelo, capacitor de placas livres nesse caso, e eles são as constantes dielétricas ou permissividade relativa, que é igual a uma tensão constante dividido por L, que é a separação entre as placas. Agora no próximo slide tem o capacitor com o dielétrico entre eles. Na primeira imagem embaixo, que tem uma barra azul e uma barra vermelha, o primeiro é capacitor de placa paralela, com espaço livre entre as placas. A imagem B é quando uma placa de material isolante é inserida entre as placas. Há um fluxo de corrente externa indicando que mais carga está armazenada nas placas. E a C é a capacitância foi aumentada devido à inserção de meio entre as placas. Então, C é igual a capacitância, V é uma tensão constante, A é igual a área e L é a separação das placas. A rigidez dielétrica ela tem suas propriedades desejadas de um meio dielétrico. As propriedades desejadas são capacidade de aumentar o comportamento, isolante de capacitância ou baixa condutividade, de modo que as cargas não sejam simplesmente conduzidas de uma placa do capacitor para a outra através do dielétrico. A tensão no dielétrico não pode ser aumentada sem limite. Campos elétricos muito altos, maiores do que 108, podem excitar elétrons para a banda de condução e acelerá-los a energia tão altas que podem, por sua vez, liberar
outros elétrons em um processo de avalanche ou descarga elétrica. O campo necessário para iniciar o processo de avalanche é chamado de rigidez elétrica ou resistência à ruptura. Esse é o campo elétrico máximo ao qual o material dielétrico pode ser submetido sem quebrar ou descarregar. Agora, no comportamento dielétrico, temos a polarização eletrônica induzida. O campo elétrico aplicado desloca nuvens de elétrons negativos em relação ao núcleo positivo. Temos também a polarização de materiais iônicos induzida, que o campo elétrico aplicado desloca cátions e ânions em direções opostas. E temos a polarização de molécula, orientação. Alguns materiais possuem dipolos elétricos permanentes, por exemplo o H2O. Na ausência de campo elétrico, os dipolos são orientados aleatoriamente à aplicação de um campo elétrico, alinha esses dipolos, causando um momento dipolar líquido grande. O P total ele é igual à polarização eletrônica, à polarização iônica, mais a polarização de molécula. A polarização eletrônica ela pode ser induzida até certo ponto em todos os átomos. A magnitude do momento do dipolo elétrico é P igual a Q vezes D, onde D é a distância entre os dipolos. Na imagem abaixo, quando há um campo eletromagnético, o núcleo e a nuvem de elétrons eles vão para lados opostos. Há um deslocamento do centro de nuvem eletronegativa para fora do núcleo, presente apenas quando há um campo elétrico. Na imagem, a parte amarela são nuvens de elétrons e a parte azul é o núcleo atômico. E temos também a polarização iônica. Na polarização iônica só ocorre em materiais iônicos. Um campo aplicado desloca cátions em direções e ânions em outra. E na orientação da polarização, quando tem nenhum campo, os elétrons eles ficam desorganizados, e quando há um campo, eles se organizam de forma ordenada. E temos a imagem do capacitor com um campo ordenado e um campo desordenado quando não passa energia. E quando tem energia, eles ficam organizados em fileiras. E na imagem do lado tem as fórmulas de cada um, da orientação eletrônica, iônica e a polarização por orientação. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a eletrostrição, sobre a piezoeletricidade e sobre as ferroelétricas. Bom, começando pela eletrostrição, ela é uma característica que é a mudança de forma de todos os não condutores elétricos ou dielétricos sob a aplicação de um campo elétrico. Ela é aplicável em todas as simetrias cristalinas. O efeito dela é causado pelo deslocamento de íons na rede cristalina ao serem expostos a um campo elétrico externo. Os íons positivos serão deslocados na direção do campo, enquanto os íons negativos serão deslocados na direção oposta. Tem uma imagem aqui no slide que facilita a visualização disso, resultando em um alongamento na direção do campo, né? A deformação resultante é proporcional ao quadrado da polarização, e a reversão do campo elétrico não inverte a direção da deformação. Essa eletrostrição tem um coeficiente, né, que é um tensor de deformação é igual ao tensor vezes a densidade de polarização elétrica. Vou falar sobre a piezoeletricidade agora. O significado da piezoeletricidade é como se fosse pressão eletricidade. Você vai ver que o nome dela tem bastante a ver com a característica dela. Ela ocorre apenas numa classe particular dos dielétricos. Ela é aplicável em 20 grupos de pontos dielétricos e ela tem um efeito linear. Ela é também uma propriedade dos materiais cerâmicos. E como você pode observar aqui no slide, ela trata de uma característica que é o seguinte: quando você pressiona esse material, ele gera eletricidade. Tem também a característica da piezoeletricidade reversa, que é o seguinte: você coloca uma tensão nesse material e ele dilata.
Enquanto na piezoeletricidade comum você aperta e ele gera uma diferença de potencial, aqui você põe uma diferença de potencial e ele dilata. Aqui nós temos 3 tipos de molécula, né? Uma que é dipolo, são as dipolo, monocristal e policristal simétrico. A dipolo, cada molécula tem uma polarização. Na monocristal, os eixos polares de todos os dipolos estão numa mesma direção. E na policristal simétrico, diferentes regiões do material têm que ter eixos de polaridade diferente. Agora, como tem uma imagem aqui, né, que seria como seria produzido esse efeito. Você tem um material sem alteração, aí quando você gera pressão, ele gera uma polaridade. Quando você alonga esse material, você gera uma polaridade, você gera uma tensão na polaridade oposta. Quando você coloca uma tensão nele, você vê que ele alonga, e se você inverter essa tensão, você vê que ele pressiona também. Então, é esse efeito que gera a vibração. A variação de tensão, né, uma tensão alternada, gera vibração nele. Ele fica dilatando e comprimindo, dilatando e comprimindo. Agora, algumas aplicações desse material, né, que seria a conversão de tensão mecânica em eletricidade, né, por esse fato dela da vibração e tudo mais, ela acaba conseguindo gerar pequenas fontes de tensão. Seriam exemplos dessa aplicação como microfone, medidor de tensão, detector de sonar, alarme sonoro, imagem ultrassônicas e alto-falantes. Agora alguns exemplos aqui de materiais piezoelétricos, né, o titanato de bário, zirconato de chumbo e de hidrogeno fosfato de amônio. São elementos que têm essa característica. Nesse slide aqui agora, que seria o da fórmula, tem mostrando aqui como funcionam as relações, né, para você poder chegar ao coeficiente de dilatação e de tensão gerada, que gira em torno de G e D, que D é a relação entre tensão e campo elétrico, e G é o coeficiente de tensão piezoelétrica, é a razão entre a tensão gerada e a tensão aplicada. Vou falar agora sobre os ferroelétricos, né? Dentro das ferroelétricas nós temos os piroelétricos, que é uma polarização que depende da temperatura, com um único eixo polar. Temos o subgrupo de materiais piroelétricos, no qual a polarização espontânea pode ser reorientada entre os estados de equilíbrio através da aplicação de um campo elétrico. Todas as ferroelétricas são piroelétricas e piezoelétricas. Em virtude de uma estrutura cristalina, apresentam polarização na ausência de um campo elétrico. O ponto de Curry, ou a temperatura de Curry, apresenta a temperatura em qual o material ferroelétrico sofre uma transição estrutural da fase não centrosimétrica, ferroelétrica, para a fase centrosimétrica, que é paraelétrica. O titânio de bário tem uma estrutura tetragonal com um Ti4+ no centro. O momento dipolo resulta no deslocamento relativo dos íons e de sua posição assimétrica. Assim, um momento dipolo iônico permanente é associado a cada célula da unidade. Tem uma imagem aqui no slide, né, para facilitar essa visualização. Entretanto, quando o titanato de bário é aquecido acima da sua temperatura da Curie ferroelétrica de 120 graus, a célula unitária torna-se cúbica e todos os íons assumem posições simétricas dentro da célula unitária. O material agora tem estrutura de cristal e o comportamento ferroelétrico cessa. Os ferroelétricos têm constantes dielétricas extremamente altas em campos elétricos de baixa frequência. Por exemplo, a temperatura ambiente para o titanato de bário não pode ser alto como 5.000. Consequentemente, os capacitores feitos desses materiais podem ser significativamente menores do que os capacitores feitos de outros materiais dielétricos. O material ferroelétrico possui domínio ferroelétrico e histereses. Histerese é uma propriedade de um material ou um sistema físico de manter suas propriedades mesmo se haver continuidade dos estímulos que as provocam.
Os domínios ferroelétricos nos cristais ferroelétricos possuem polarização uniforme. E bom, é isso então, para finalizar aí o trabalho. Muito obrigado.